avaliação de carteira de investimentos. Eu tenho um quadro onde eu vou avaliar a carteira de investimentos dos nossos clientes. Como que esses clientes chegam até a gente, como que é a carteira deles no momento que eles chegam até nós aqui na nossa consultoria. Esse é o primeiro vídeo desse quadro, e você vai ver hoje aqui uma carteira real de um cliente e como que ela chegou até a gente, como que esse cliente chegou, como que estava a carteira dele, e você vai ver a avaliação de ativo por ativo, investimento por investimento, e uma avaliação geral ali, se estava de acordo com os objetivos dele. Se a carteira estava bem feita, bem elaborada ou não. E atenção, porque essa carteira de investimento que eu vou avaliar hoje pode ser igual à sua ou muito semelhante. Então isso pode gerar dicas valiosas para você que está montando uma carteira de investimentos ou se você já tem uma carteira de investimento e não sabe se ela está adequada ou não para você, se é uma carteira bem montada ou não. E só para vocês terem uma noção, nessa carteira que a gente vai avaliar hoje, a cliente tinha um perfil conservador, a carteira tinha quase 80% em renda fixa, mas a carteira tinha um risco altíssimo e não estava nada aderente com seus objetivos. Então, às vezes, a carteira ela pode estar totalmente desenquadrada com seu objetivo e com seu perfil. Então preste muita atenção nesse vídeo porque terão dicas valiosíssimas para você. Só para vocês terem uma noção, nessa carteira de investimentos a gente tinha renda fixa com CRIs, né, são certificados de recebíveis imobiliários, tinha CRAs, debêntures, CDBs, COI, ações, fundos imobiliários, previdências de alta volatilidade. Então você vai ver aqui tudo isso nesse vídeo. Confere o vídeo até o final que eu tenho certeza que serão dicas valiosas para você. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Então vamos lá, para a gente iniciar o nosso vídeo, a primeira coisa que eu queria te pedir é um grande favor. Para você já dar um joinha, dar um like nesse vídeo, porque me ajuda demais, para você se inscrever no meu canal. E no final, se você gostou do vídeo, você compartilha com outras pessoas, tá? Então dá um joinha, se inscreve no meu canal. E se você quiser ficar mais próximo a mim, me siga lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor. Ficarei feliz em você chegar lá, a gente bater um papo lá no direct, é só me mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, me manda lá que eu vou ficar feliz em conversar com você, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo aqui para eu te ajudar numa avaliação de carteira aqui dos nossos clientes, e essa carteira ela pode estar muito parecida com a sua. Então vamos lá, primeira coisa, a nossa cliente, ela chegou para a gente se queixando da rentabilidade da sua carteira primeiro. Então ela falou: Guilherme, a minha rentabilidade está muito ruim. E de fato, se a gente pegar aí nos 3 últimos anos, ela chegou para a gente ali em setembro de 2024, e aí eu botei, a gente está gravando o vídeo em 2025, mas eu coloquei a rentabilidade aí exatamente igual ao momento que ela chegou para a gente. Então, em 2022, ela teve um retorno muito ruim, né? A linha verde desse gráfico é o CDI, é a renda fixa, e a linha amarela é o portfólio da nossa cliente, é a carteira de investimentos dela. Então, perceba que está muito ruim, muito abaixo do CDI. Para uma pessoa que é extremamente conservadora como ela, essa rentabilidade aí já mostra, já dá alguns sinais de que a carteira dela não está aderente com o seu perfil, e a gente vai entender também quais eram os objetivos dessa cliente. Então a primeira coisa que eu queria sinalizar para vocês aqui é o seguinte: eu não sei qual a profissão que você que está me assistindo aqui, qual a sua profissão, eu não sei qual o seu perfil, e eu não sei qual o seu objetivo e os prazos que você tem. Essa nossa cliente, a primeira coisa que a gente faz na consultoria é marcar uma reunião estratégica para a gente fazer um raio-x geral de quem é aquela pessoa que está entrando na consultoria. Então, o que ela precisa, qual o perfil, qual o patamar financeiro, qual a quantidade de aportes, né? Qual o valor de aportes que ela vai fazer, qual o prazo que ela tem de investimento, enfim. São várias perguntas e aqui basicamente eu queria passar isso que é muito importante para você entender aqui tudo que a gente vai fazer nesse vídeo. A avaliação da carteira depende da gente saber quem é aquele cliente, quem é aquela pessoa que a gente está avaliando. Então essa cliente, ela era uma médica e o seu grande objetivo era alcançar uma renda de aproximadamente R$30 mil por mês, e essa renda viria desses investimentos que ela gostaria de fazer. E ela teria mais ou menos 12 anos de prazo para alcançar essa renda dela dos R$30 mil por mês, e com isso ela gostaria de reduzir essa carga de trabalho dela na medicina, porque ela vivia de muitos plantões. Então acho que essa é a maioria, é o que muitos médicos sofrem, né? Trabalhar demais, fazendo muito plantão. Ela queria, em 12 anos,
ficar tranquila, reduzir o trabalho, trabalhar só com o que ela gosta de fazer na medicina e ter a renda passiva desses investimentos. O aporte mensal dela gira em torno de 15 a 20 mil reais por mês e ela também gosta muito de viajar para o exterior. Isso é uma coisa bem interessante para a gente saber, porque sabendo disso, a gente programa também uma renda em dólar para essa cliente. Então, quais foram os primeiros pontos que a gente identificou? É uma cliente conservadora, tem um prazo de 12 anos, quer ter uma renda de 30 mil, gosta de viajar para o exterior e vai fazer aportes entre 15 e 20 mil reais por mês. A partir desse momento que a gente fez esse raio-x, coletou essas informações, a gente pôde notar que a carteira de investimentos dela não estava aderente com o objetivo e com o perfil dela. Então, voltando aqui para o relatório dela, a primeira coisa que a gente pode notar, o ponto negativo, é a rentabilidade. Muito ruim, muito abaixo do CDI e com uma volatilidade que, pelo fato dela ser conservadora, a gente não deveria ter essas oscilações aí. Essa linha amarela ela não deveria estar com tantos altos e baixos dessa forma. Porque essa cliente, ela já falou para a gente, ela não tolera essas oscilações, ela não gosta de ver o patrimônio dela oscilando dessa forma. Então, para você que está vendo esse vídeo, essa é a primeira dica que eu quero te dar. Entenda de fato qual é o seu perfil. Não queira ter um perfil. Às vezes você quer ter um perfil moderado, arrojado, mas você não é assim. Se você é um investidor conservador e arrisca com seus investimentos para ter um retorno maior, você pode se frustrar muito e pode sofrer muito durante todo o processo. Porque o investidor arrojado, aquele que na verdade é conservador, mas quer fazer investimentos arrojados, ele vai estar feliz até o momento que os investimentos estão subindo demais. Mas quando as coisas começam a cair e os investimentos são dessa forma, em alguns momentos são bons e outros são ruins, ele vai sofrer muito, vai se arrepender, às vezes vai vender no momento errado e vai acabar perdendo muito mais dinheiro no longo prazo. E uma outra dica que eu gostaria de dar também é se você está iniciando nesse processo, começando a investir agora e formar essa carteira de investimentos, e você não sabe, não tem muito conhecimento ainda, considere-se conservador. Já que você não entende como funciona, você vai se sentindo isso ao longo do tempo e ao longo do tempo você pode ir talvez migrando para moderado, talvez, mas comece como conservador e se você sentir que você quer mais volatilidade, você quer correr um pouco mais de risco, você vai migrando isso aos poucos. Não comece de forma arrojada para depois perceber que é conservador. É melhor você começar de forma conservadora e depois perceber que você é mais arrojado. Outro ponto que eu queria mostrar em relação a esse relatório são essas rentabilidades aqui. Então perceba que não foi só 22, 23 e 24. 2021 também ficou com rentabilidade de 37% do CDI. 2025 a gente já fez algumas alterações na carteira dela. A gente ainda precisa alterar muita coisa, mas a gente já teve uma melhora significativa do retorno, apesar de que estamos apenas no começo do ano. Então isso não quer dizer absolutamente nada, mas como saiu aí, é importante frisar, está com 159% de CDI, mas a gente vai ainda ajustar algumas coisas, você vai entender o que a gente vai ajustar aí ao longo do processo. E aí vamos passar agora para a distribuição da carteira dessa cliente. Como é que estava distribuído, né? Por que tinha um alto risco na carteira dela, mesmo tendo a maior parte em renda fixa? E aqui a gente vai entender. Começar a entender agora. Veja bem, essa cliente ela tinha ali investimentos pós-fixados, que são investimentos de renda fixa, aproximadamente 15%, 15,7%, então tinha 261 mil ali nessa classe. Em investimentos atrelados à inflação era a maior parte, 54% da carteira dela estava ali, 8% em pré-fixados, tinha alguns fundos multimercados de 6%, né, do patrimônio. Renda variável Brasil são as ações que ela tinha, 2%, renda variável global 9%. Vocês vão entender o que é essa renda variável global. Não são investimentos no exterior, você vai ver o que é. Fundos listados aí são os fundos imobiliários que ela tinha. E caixa é o dinheiro que ela tinha ali parado na conta corrente no momento que ela chegou para a gente. Então, qual era o patrimônio total dessa cliente? No momento que ela chegou para a gente, ela estava com R$1.660.000. E aí, qual é a composição dos ativos específicos dela? A gente vai comentando um por um. Se você tiver alguns ativos semelhantes ao dela, isso pode te ajudar demais, porque eu vou dar várias dicas aqui em relação aos ativos específicos, tá? Então, primeira parte de ativos específicos dela aqui. Ela tinha alguns CDBs, né? Essa parte são dos ativos pós-fixados,
Se você não sabe o que é isso, basicamente esses ativos pós-fixados, eles sobem se a nossa taxa Selic ela sobe também. Se o CDI sobe, a taxa Selic sobe, eles vão subir também. Se a taxa Selic cai, o CDI ele cai junto e esses investimentos eles vão passar a render menos. Não é que eles vão render de forma negativa, eles vão render menos e vão seguir diretamente ali a nossa taxa de juros. Então ela tem alguns CDBs que são pós-fixados e aí vem os emissores. Quem são os emissores? A gente vê que ela tem 3 CDBs ali do Banco Master. O Banco Master, normalmente, se você olhar lá na sua lista de investimentos, em qualquer corretora, você vai ver que eles são os que pagam mais para os investidores, tanto os pós, quanto os pré-fixados, quanto os atrelados à inflação. E isso tem uma justificativa. O risco é maior. Só que esses são ativos também protegidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investe em CDBs de qualquer banco, que seja um banco que esteja protegido pelo FGC, você tem uma proteção de até R$250 mil por cada instituição financeira. Então, vamos supor que o Banco Master ele venha à falência, ele quebre. Se você tem menos de R$250 mil investidos nesses CDBs do Banco Master, você pode acionar o FGC e você tem esse dinheiro de volta. Então, para investimentos que tem um risco, que o emissor tem um risco muito alto, como é o do Banco Master, aqui vai uma dica muito importante. Você pode até investir um pouco de dinheiro, sabendo dos riscos, sabendo que são bancos com maiores riscos, mas eu não aconselho jamais que você invista mais do que aquilo que o FGC te garante nesses bancos menores de mais riscos. É um investimento ruim investir no Banco Master, no CDBs do Banco Master? Não necessariamente, se você sabe, está ciente dos riscos que você está correndo. Então esse é o primeiro ponto. Então a rentabilidade é excelente de 128% CDI, porém com esses riscos, né, atrelados ao banco. Ah, Guilherme, mas aí está dentro do FGC. Está dentro do FGC, mas a gente está confiando o nosso dinheiro a um terceiro, que seria o Fundo Garantidor de Crédito, para ressarcir esse dinheiro. A probabilidade de você ter o ressarcimento é muito grande? É, mas existem alguns riscos também. Ah, Guilherme, quais riscos seriam esses? Por exemplo, mais de um banco quebrar, alguns bancos quebrarem e o FGC ele não ter dinheiro para cobrir todas essas quebras desses bancos, né? E aí você teria um problema um pouco maior, né? Mas existe uma proteção e é relativamente segura essa proteção do FGC. Porém, você tem que estar ciente desses riscos. Aí vem um outro CDB da Neon Financeira, é um outro banco que também paga mais e por isso tem um risco um pouco maior. E aí a gente entra também em alguns fundos de previdência que essa cliente ela tinha. Esses 3 fundos de previdência que ela tinha são fundos de previdência aí de renda fixa. Mais para frente eu vou mostrar uma comparação aí de alguns fundos de previdência que ela tinha ali para vocês verem a rentabilidade desses fundos. E um outro detalhe que a gente vê aí nesses investimentos pós-fixados é o prazo. São prazos muito grandes na minha visão, principalmente para pós-fixados. Então ela tem prazos ali para dezembro de 2029, dezembro de 2030 e janeiro de 2027. Para investimentos em bancos mais arriscados, com emissores mais arriscados, a gente não gosta de estender muito esses prazos. Então a gente pega prazos mais curtos para que o nosso risco seja muito menor. Acontecer alguma coisa muito grande, com risco muito grande no curto prazo, é muito mais improvável do que acontecer algo daqui 4 ou 5 anos, né? A previsibilidade nossa aumenta muito num prazo menor do que num prazo maior. Então esses são os pontos de atenção aí. Investimentos muito longos, pós-fixados em emissores de maior risco e fundos de previdência que não são tão interessantes assim. Passando para a próxima página, a gente começa a ver aqui os investimentos atrelados à inflação, renda fixa atrelada à inflação. Ela tem 54% nessa classe de investimento. Aí eu acho demais, muito. E você vai ver os riscos que ela está correndo nesses investimentos aqui de inflação. Se você tem, né, uma parte de seus investimentos aqui em renda fixa atrelada à inflação, não tem problema nenhum. Eu acho que é importante, inclusive. Mas da forma que foi feita aqui, é que o risco é muito grande, não tá alinhado com os objetivos dela e você vai ver o porquê agora. Primeira coisa aí, CDB do banco emissor, do banco original,
Para março de 2027, IPCA 6,75. Esse eu não vejo grandes problemas, apesar que o original é um emissor com risco um pouco maior, na minha visão. A taxa não está ruim, né? Perceba também que hoje a taxa está muito maior. Se a gente for olhar, no momento que eu gravo esse vídeo, você acha CDBs do mesmo banco, do mesmo emissor, com IPCA mais 8, IPCA mais 8,2. Comum a gente encontrar isso hoje, mas a gente tem que lembrar que os investimentos foram feitos em outros momentos em que as taxas eram menores. Foi pego numa taxa que não é tão ruim e o prazo também não acho tão ruim. Só que a gente começa a ver alguns investimentos como o CRA, né? O CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e esse aí, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, esses CRAs, CRIs e debêntures, eles não são protegidos pelo FGC. Então é diferente dos títulos de emissão bancária. E aí você já percebe que para uma pessoa que tenha um perfil conservador, esses investimentos, eles não são tão conservadores assim. São investimentos de renda fixa, mas não é toda renda fixa que é conservadora. Existe renda fixa muito arriscada. Então a primeira coisa que tem que ser feita para uma pessoa que quer investir num CRA é para você ver quem é que vai te pagar esse dinheiro. Aí no caso a BRF. Então você tem que entender o que essa empresa faz, como que ela está hoje atualmente em relação aos seus resultados, para ver se ela vai ter condição de te pagar isso lá em maio de 2031. E mesmo assim, se a empresa estiver bem hoje, não significa que daqui 2, 3, 4, 5 anos a empresa continue bem. E como o prazo desses investimentos são longos, 2031 são daqui 6 anos, e quando ela investiu era mais tempo ainda, ela já investiu há uns 2 ou 3 anos nesse título, o risco é muito grande de acontecer algum problema com essas empresas. Esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. Investidor conservador tem que ter muito cuidado com investimentos em CRAs, CRIs e debênture. É renda fixa, mas tem alguns riscos muito maiores envolvidos. Um outro ponto de atenção, e eu vou passar para uma outra página aqui, para conversar com vocês, olha o tanto de CRA que ela tem, CRA da Camil para novembro de 2033, CRA da JBS, da Raizen, CSN Cimentos, Apvida, tem debêntures também, debêntures da AES Brasil, da AEJA, BRK Maceió. E qual o ponto extremamente importante para você saber aqui também? Esses investimentos, eles sofrem a marcação a mercado. Se vocês olharem a volatilidade da carteira da cliente, é uma volatilidade alta para uma cliente que tem um perfil conservador. E esses investimentos como CRA, CRIs, debênture, eles sofrem essa marcação a mercado. Ou seja, quando você investe hoje e você carrega até o vencimento, por exemplo, nesse primeiro aí da lista, o CRA da Camil, novembro de 2033, IPCA mais 6,10. Se você investe nele e leva até 2033, você vai receber exatamente a inflação mais 6,10 ao ano. Desde que a empresa, a Camil, ela esteja bem, saudável e te pague. Mas se você quer vender, resgatar esse título antes do vencimento, você pode. Você tem até liquidez para isso em alguns títulos, a maioria deles. Mas você tem a marcação ao mercado, ou seja, você pode vender esse título de forma antecipada e ter muito mais dinheiro do que aquilo que você previa, mas você pode ter muito menos também, inclusive menos do que aquilo que você investiu, a depender do mercado. Em 2024, a marcação de todos os títulos de renda fixa foi muito ruim. Todos os títulos se desvalorizaram, então a marcação ao mercado foi muito ruim. O pessoal perdeu muito dinheiro. Ou seja, só para consolidar aqui o investimento para vocês. Renda fixa de emissão bancária tem proteção do FGC e não tem a marcação ao mercado como esses títulos. A renda fixa de crédito privado, que é CRA, CRIs, debênture, você não tem proteção do FGC e tem grandes oscilações em marcação ao mercado e são títulos muito mais longos. Ou seja, o risco é muito maior desses títulos. Normalmente paga mais do que de emissão bancária, mas tem muito mais riscos envolvidos. Para cliente conservador, a gente tem que ter muito cuidado com o investimento nesses títulos aí. E outra coisa que chama a atenção, perceba no final dessa lista aqui, você tem investimentos que vencem em 2042, 2044, 2038. Lembram no início que eu falei que o objetivo dessa cliente era em 12 anos alcançar a
liberdade financeira dela, ter 30 mil reais de renda. Ou seja, estaria muito longe do vencimento dos títulos de 2044 e 2042. Então, essa cliente ela não iria carregar esses títulos até o final, até o vencimento. Ela teria que vender antes para alcançar o objetivo dela da liberdade financeira. Ou se não vender antes, talvez ela precisasse de liquidez nesses títulos e ela pode correr um risco lá na frente de precisar de liquidez e esses títulos estarem sofrendo uma marcação a mercado ruim naquele momento de mercado. Ou ainda mais, imagine uma empresa que você não sabe como vai estar daqui a 5 anos, imagine ela daqui a 20 anos. O risco é muito alto. Então, você fazer um investimento de 20 anos numa renda fixa como essa, o risco, na minha visão, é muito maior, inclusive, do que investir em algumas ações em bolsa, por exemplo. E aí, passando pelos outros títulos, a gente vai ver lá debêntures, né? 2037, 2046, que são extremamente longas, 2043, são títulos muito longos com risco muito alto. Para uma investidora conservadora, não deveria ter nenhum desses títulos aqui na carteira dela e, quiçá, na minha visão, dificilmente eu investiria nesses títulos, até para investidores mais arrojados. Existem coisas que você tem assimetria de risco, retorno muito melhores do que títulos como esses. Dando continuidade aqui na lista, a gente tem, continua as debêntures ali com prazos muito longos, né? Então perceba que 54% dela estão nesses ativos e a gente vai para o único CDB que ela tem pré-fixado. Pré-fixado é uma taxa fixa. Então ela pré-fixou esse CDB aqui em 10,35% ao ano. Perceba, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, a taxa Selic está em 12,25%. O Banco Central já sinalizou que vai chegar a 14,25% daqui a algum tempo. Esse CDB dela está pré-fixado em 10,35%. Eu entendo que, no momento que foi feito esse investimento, a taxa de juros estava mais alta, mas estava com uma previsão de queda ali para 9%. E aí foi feito esse investimento aqui de 10,35%. Continuando aqui a nossa lista, a gente chega nos fundos de previdência da cliente que são mais voláteis, né? São fundos multimercados. Ela tinha 18 mil nesse primeiro fundo e 86 mil no segundo. E aí a gente fez uma comparação dos investimentos de previdência que ela tem. E esses dois últimos que eu falei são esses aí, o vermelho com uma grande volatilidade aí, esse que está mais abaixo, um retorno muito ruim aí, de 2022 até 2024, são 2 anos aí. E o investimento do outro fundo, que é um fundo menos volátil, esse verdinho mais claro, que está muito abaixo também ali do CDI e de outros fundos de previdência ali que a gente comparou, os fundos de previdência de renda fixa que ela tem. Então esses dois fundos de previdência a gente pensou de imediato, primeiro, ela tem um perfil conservador, então a volatilidade desse fundo não condiz com um perfil dela, e o outro, que tem uma volatilidade muito menor, mas o desempenho está muito ruim, e é um fundo que a gente sabe que talvez o foco maior seja um foco macro e não muito baseado em fundamentos, né, para investimento em empresas, enfim. E por isso a gente optou, como é um fundo macro, ele foca mais o curto prazo, ali uma sequência de eventos, e não muito fundamento. Então, como a gente sabe que tem esse viés mais macro, a gente optou por fazer a portabilidade dela para outros fundos melhores, fundos mais conservadores, fundos que já deem de imediato para ela um retorno melhor e, obviamente, com muito menos volatilidade ou quase nenhum ali para superar o CDI com um pouco de folga ali, de tranquilidade. Seguindo aqui na carteira dessa cliente, a gente chega nas ações que ela tinha. Então ela tinha ali a Fleury, é uma empresa do setor de saúde, ela tinha muito pouco, né, em relação ao patrimônio dela. Ela tinha Hash 11, que apesar de estar aqui na lista dizendo que é ações, o Hash 11 é um ETF de cripto. É um ETF que a gente gosta, inclusive, para clientes que querem ter cripto. Como a fatia de cripto dela é muito pequena em relação ao patrimônio, só 0,26% do patrimônio dela, talvez isso não represente de forma significativa no todo. Então não é dizer que é algo que seja muito ruim na carteira dela. Ela tem IRB, que de fato não representa quase nada, mas é uma empresa que já passou por uma série de problemas. Itaúsa, que é uma empresa que a gente gosta, inclusive pode ser adicionada num perfil mais conservador. E a Leve 3 também, que é uma empresa bacana, que a gente gosta, que pode fazer sentido numa carteira mais conservadora. Aqui, que quando eu vi
eu fiquei bem triste, né, com a alocação aqui nesses COIs, né? Então são dois COIs aí, tem um terceiro ainda que eu vou mostrar para vocês. Dois COIs, um ela botou 58 mil, né, por indicação do assessor, e o outro ela botou 35 mil por indicação também do assessor. Um representa 3,5% do patrimônio e o outro representa 2% do patrimônio. O outro ativo, o outro COI, foi esse aqui que ela botou 62 mil e representa 3,76% do COI. Então, quando a gente soma tudo, 3, 6, 7, 8, praticamente 9% do patrimônio dela está em COI. Uma alocação muito alta para um investimento realmente muito ruim. Para vocês terem noção do que eu estou falando, olha o retorno desses COIs aqui. O primeiro COI dela é desde 2021. A linha verde é o CDI, a linha amarela é o COI. Perceba que a volatilidade é muito baixa, só que o retorno talvez se ela tivesse na poupança, ela ganhasse mais dinheiro do que nesse COI. O outro, ainda pior, né, sem volatilidade ali, de 2021 até 2024, um retorno muito ruim. E o terceiro COI também, retorno muito ruim. Todos muito abaixo do CDI. E a alocação do patrimônio dela de 9% impacta bastante na rentabilidade dela. Então esses COIs vêm tirando um bom retorno potencial que ela poderia ter lá na frente. E aí, em relação aos COIs, a gente fica um pouco de mãos atadas. A gente tem o que fazer, a gente pode fazer algo, mas a gente precisa acompanhar e às vezes leva um tempo. Porque os COIs a gente precisa vender no mercado secundário. No mercado secundário, às vezes o deságio é muito grande. Às vezes não vale a pena a gente vender, porque vai perder ainda mais dinheiro. Já deixou de ganhar bastante e se vende antecipado, perde ainda mais. Então a gente tem que acompanhar. Se tiver alguma janela para a gente vender esse COI, tendo ou um retorno, uma perda menor ou um retorno um pouco melhor, a gente vende, a gente acompanha esses COIs aí durante um tempo. E continuando a lista de ativos dela aqui, a gente tinha os fundos imobiliários. Então ela tinha ali alguns fundos que a gente julga que sejam bons fundos e outros nem tanto. Ela tem uma participação de 2,4% no tamanho do patrimônio dela ali, está em fundos imobiliários, 2,4%. Por ser um perfil conservador, ela pode ter um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações, enfim, até um pouco de cripto, mas a representatividade deles não pode ser muito alta para que a cliente ela não sinta essas oscilações de forma muito intensa. E agora que você viu como que a carteira da cliente estava formada, e você entendeu os objetivos que ela tinha, renda de 30 mil em 12 anos, aporte de 15 a 20 mil por mês, é médica, e o objetivo era reduzir a carga horária de trabalho de plantão depois de 12 anos. Você viu a carteira dela e agora você tem que entender quais são as nossas soluções para melhorar essa carteira de investimentos e adequar ela, principalmente isso, adequar ela ao perfil e ao objetivo dela. A gente tem que traçar estratégias para que ela consiga alcançar aquele objetivo dela naquele prazo que ela quer. Então, basicamente, as mudanças estruturais nessa carteira seriam reduzir renda fixa, que sofre a marcação a mercado. Obviamente, essa renda fixa, o CRA, CRIs, debêntures, a gente tem que acompanhar a marcação a mercado deles. Não adianta a gente sair vendendo tudo a qualquer preço. A gente tem que fazer da forma mais eficiente possível. Então, às vezes, esperar uma melhora do mercado e começar a vender aqueles que sejam mais interessantes, reduzir a renda fixa, né, de que sofre marcação ao mercado, aumentar a renda fixa dela de emissão bancária, né, tem mais proteção, não sofre essas oscilações, os prazos são muito mais curtos, né, a gente pode botar prazos bem curtos para que ela não tenha esse problema ali de liquidez também, né, a gente pode deixar uma liquidez bem maior para ela nesses títulos. A gente também optou por iniciar investimentos no exterior. Quando eu vi lá que você tinha lá investimentos em renda variável global, eu imaginei que ela estava no exterior, mas não tinha nada no exterior, só uns COIs muito ruins. Então a gente abriu a conta internacional dela, a gente começou a fazer remessas, né, de câmbio para ela, obviamente aos poucos, fracionado, para evitar pegar dólar muito caro. Então a gente vai migrando aos poucos para que ela tenha uma renda em dólar também, ou seja, a cliente ela gosta de viajar muito para o exterior, então ela vai ter já essa renda em dólar que vai permitir com que ela viaje com uma frequência maior e que ela não se preocupe
em fazer o câmbio na hora certa, já que ela vai ter o dólar já na conta dela e ela vai ter essa renda, esse dividendo em dólar também que ela vai poder usar nas viagens internacionais que ela for fazer. Uma outra mudança estrutural vai ser deixar apenas empresas sólidas na carteira da cliente, empresas que pagam bons dividendos, empresas que não tenham tanta volatilidade assim, eliminar alguns fundos imobiliários que não são interessantes para a carteira dela, e os próximos passos na carteira dessa cliente seria acompanhar a carteira de renda fixa dela com marcação a mercado para ir se desfazendo de alguns ativos ao longo do tempo, acompanhar aqueles COIs que são muito ruins ali para ver quando que a gente consegue se livrar deles com o menor prejuízo possível, com a maior eficiência possível, ver a melhor janela para ser feito isso, fazer a portabilidade da previdência dela. Então ela tem várias previdências ruins, a gente iria portabilizar, tirar da ruim e ir para uma mais conservadora ali que rende CDI ou um pouco mais do que o CDI e eliminar as ações que são ruins, tirar os fundos imobiliários ruins, aumentar a fatia de pós-fixados dela, já que ela tem uma concentração muito alta em renda fixa atrelada à inflação, e iria reduzir essa renda fixa atrelada à inflação. Dessa forma, a carteira está perfeita para ela. Baixa volatilidade, uma carteira conservadora, com maior parte de pós-fixados, uma fatia no exterior, um pouquinho de ações e fundos imobiliários ali para quando o CDI cair muito, ela está lá com um pouquinho que segura a carteira dela ali, um pouquinho de pré-fixado e inflação também para segurar caso aconteça uma queda da taxa Selic, enfim, a carteira dela estaria pronta para seguir em direção aos objetivos dela. Então, se você tem uma carteira de investimentos que esteja muito bagunçada, desorganizada, você não sabe qual é a função de cada investimento, você não sabe nem se está de acordo com o seu objetivo, com o seu perfil, a gente pode te ajudar aqui. É só você me mandar uma mensagem, me segue lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor, me manda uma mensagem, fala que você viu esse vídeo aqui, fala o que você está precisando. Se você tem um patrimônio superior a R$300 mil, você manda uma mensagem para a gente marca uma avaliação gratuita da sua carteira. Os nossos consultores podem te atender, fazer uma avaliação gratuita, ver o que você está precisando e se fizer sentido para você, você entra na nossa consultoria para a gente te ajudar em todo o processo, para que você alcance todos os seus objetivos aí na sua vida. Então me siga lá no Instagram, me mande uma mensagem, @GuilhermeLopesInvestidor. Siga o Instagram da nossa consultoria também, é @evolioconsultoria. Se inscreva no meu canal aqui se você ainda não se inscreveu e encaminhe esse vídeo para uma pessoa que esteja com uma carteira de investimentos, que esteja investindo, mas que não sabe se está no caminho certo ou não. Às vezes não sabe se está com a pessoa certa ou não para cuidar do dinheiro dela. Mande esse vídeo para essa pessoa que ela vai precisar. Ao final desse vídeo aqui terão outros vídeos aqui que você pode clicar e assistindo aqui, tem diversos vídeos aqui, avaliação de ações ou investimentos específicos. É só clicar aí em algum dos vídeos que apareceu aqui e vai lá, continua vendo os vídeos do meu canal. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo.